Olá, queridos amigos do programa Papo Batera, aqui Fernando Ferraz. Estou muito feliz hoje por estrear um novo Papo na Quarentena com meu querido amigo Maurício Leite. Antes eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. O programa vai ficar tanto no Facebook quanto no YouTube. Você escolhe a plataforma que bem te atender. Mensagens, dúvidas, críticas, sugestões, mandar no e-mail que está aparecendo aqui na tela nesse momento. Lá também na página do programa tem o meu WhatsApp e espero que vocês gostem. O material está riquíssimo, temos aí uma entrevista longa, porém divertidíssima. O Maurício é um cara espontâneo, é um cara muito inteligente e, acima de tudo, um grande batera. Espero que vocês gostem. Programa Papo Batera. Eu conheci o Maurício Leite em 1999 na extinta Expo Music São Paulo. Meses depois ele estava aqui em Caçapava fazendo seu primeiro workshop. Algum tempo depois ele voltou fazendo um masterclass. E eu sempre fiquei antenado em tudo que o Maurício fazia. Inclusive, antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu tinha a videoaula, tenho ainda, em VHS a videoaula, onde ele toca várias canções, inclusive do V8, Sempre acompanhei todo o seu trabalho, inclusive eu tenho muita coisa do Maurício aqui em casa. E quando pintou essa oportunidade aí, essa ideia de fazer esse papo na quarentena, porque tempo que nós temos agora, eu resolvi fazer com ele primeiro. Espero que vocês gostem. Eu vou dividir a entrevista em duas partes, porque ela foi tão boa, ficou extensa, ficou rica. Então eu vou fazer metade na terça-feira, dia 28, e a outra metade na outra terça-feira. Aí eu comunico vocês aqui no canal, tá ok? Vamos para a entrevista? Maurício, em que ano você começou a se interessar por bateria? Qual foi seu primeiro kit? E também quais foram as suas principais influências? Bom, oficialmente, assim, eu comecei a tocar no começo dos anos 80, 81. Mas um pouquinho antes eu já brincava na escola, por volta de 78, 79, uma coisa basicamente infantil. A gente tinha uma banda, tinha uns amigos, a gente tinha uma banda que ninguém tocava nada, mas já tinha nome, era o The Cats, Pigs and Dogs. E aquele sonho, aquele negócio, até que um dia a gente andando na rua esbarrou num hippie aqui na Praça da República de São Paulo, e o cara tinha bateria, queria vender, papo vem, papo vai, todo mundo ajudou, e aí eu consegui comprar esse primeiro kit, que era um kit Saema, bem antigo, um tom, um bumbo, surdo, uma caixa, um estante de prato com um prato e um chimbalzinho, um pedal velho. Era isso, não tinha as pedras de resposta que tinham perdido, não tinha água, não tinha nada, e o sistema de tom-tom a gente não conseguia montar, era uma luta, porque não parava, a gente olhava a foto dos discos, e até que alguém teve a ideia de, vamos numa boate sempre tem um coroa antigo tocando, existia boate aqui, essa coisa veterana, e aí deu certo, todo mundo meio menor de idade, conseguimos entrar e tinha um batera, na hora ele olhou, eu levei o tom, ele falou, cara, isso aí falta uma peça, que é um sistema tipo pinguim, de bolinha e tal. E assim foi, o início, no começo sem informação nenhuma, só ali tentando tocar, tentando fazer, até que um pouco, relativamente bastante tempo pra frente, só brincando ali de fim de semana às vezes, em 82, 83 eu fiz algumas aulas com o Flávio Pimenta, foram acho que 4, 5 meses, foram muito importantes para mim. O Flávio foi um cara bacana ali, uma coisa mais roqueira, e os primeiros contatos com Stick Control, Realistic Rock, do Carmine Appice. Posteriormente, em 84, aí sim eu comecei a estudar de forma muito séria, estudei bastante tempo com o Armando Tibério Júnior, que é do grupo Mauaca, e em 90, coincidindo com o meu caminho assim na música, que eu fui montando bandinhas, acompanhando alguns artistas, tocando nos bares, etc.,
eu comecei a estudar com a Lilian Carmona, tive a chance de entrar na Universidade Livre de Música, e com a Lilian, enfim, aí o negócio foi muito pra frente, uma coisa muito séria, né? E aí o estudo fluiu. Quando eu comecei, assim, minhas influências principais eram os caras de rock, né? John Bonham, M-Pace, era essa coisa do rock, enfim, rock era coisa. Mas a partir do momento que eu tive no Festival de Iacanga, em 1981, eu era moleque, fui no festival. Esse festival foi muito importante porque tinham não só bandas de rock, como muitos grupos de música brasileira, incluindo Hermeto Pascoal, enfim, aquilo foi muito pesado para mim. A partir daí a música abriu um leque muito grande e eu passei a ter várias influências. Então já não eram só os caras de rock, eu já tinha Robertinho Silva, o Nenê, aí foi misturando, começou a ter a coisa do jazz também, começar a ouvir Tony Williams, Jack DeJohnette, aí a coisa foi pra frente, foi pra cima e começou a acontecer de fato. Me diz agora, como foram os seus primeiros anos de estudo? Você já levou a sério logo de cara ou você levou um tempo para entender que bateria também se estuda? E com quem você estudou e por quanto tempo? Bom, sempre você quando começa, o estudo é muito relativo, né? Você quer tocar, quer tirar o som, quer fazer bagunça, né? Então quando eu estudei com o Flávio Pimenta, meu primeiro professor assim efetivamente, eu levei a sério os meses que eu fiquei com ele, que era aquela coisa do Pozzoli, Carmine Appice, System Control, o início de tudo. Mas aí, quando eu comecei, aí tem uma fase que eu comecei a tocar nos botequinhos de rock, aí eu comecei a levar o estudo meio assim, eu queria tirar música e queria tocar. Então, quando eu fui estudar com o Armando Tibério Júnior, aí eu tive uma fase que eu era bem preguiçoso, assim, no sentido que, cara, ele ficava bem louco comigo. Eu joguei palitinho, eu dei comida para cachorro, a gente tocou percussão, a gente teve vários momentos que ele ficava, pô, meu Pozzoli tem 1 milhão de datas, assim, eu tenho até hoje o primeiro, que a gente ficava já aplicando e tal. Quando eu comecei a estudar com a Lilian Carmona, já em 89, 90, que eu entrei na Universidade Livre de Música, aí a coisa andou. Porque aí o estudo passou a ser realmente algo fundamental para mim, sabe? Então eu ia tocar, independente de eu ir tocar, eu estudava, se tivesse aula no dia seguinte de manhã antes de dar aula eu estudava. Eu toquei no Cotton Club aqui em São Paulo quase 2 anos, uma franquia, né, do famoso Cotton Club, e pô, eu estudava no camarim entre uma entrada e outra, porque é uma distância grande, tinha vários shows no meio de música brasileira, enfim, Mulheres no Gel, Mágico, era demais, mas assim, assistia 1 ou 2 vezes, o resto do tempo eu realmente ficava praticando, e aquilo virou uma coisa muito séria para mim, né? Mesmo morando em apartamento, na época, eu punha espuma na bateria para estudar, mesmo que eu fosse tocar à noite, tirava as espumas, cobria tudo, descobria, o dia seguinte montava. Acho que a partir daí, realmente, o estudo caiu a ficha da necessidade do estudo realmente ser sério, ser firme e se transformar em algo prazeroso, jamais chato. Estudar para mim, até hoje, é muito legal. Às vezes de domingo eu saio aqui da minha casa, vou até o meu estúdio logo cedo, estudo 1 ou 2 horas, volto a tempo da família estar acordando, porque eu realmente gosto de estudar. Fazendo um paralelo ainda com a pergunta anterior, me faz uma comparação aí de como era estudar bateria nos anos 80 e como é estudar hoje. Eu estou dizendo com relação a acessos, a conteúdos e tudo mais. Estudar nos anos 80 não era uma coisa muito fácil. No sentido assim, a informação era difícil, os livros eram difíceis. A gente tem que lembrar que viveu sob ditadura militar muitos anos e a partir de 84, 85 a coisa começou a abrir. Mas antes disso, que é o período que eu comecei, a informação era muito difícil. Era tudo xerox do xerox, o cara, quando aparecia um método, era uma coisa, me empresta, eu copio. Muito difícil, né? Muito difícil. Então, o meu primeiro Advanced Funk,
ele tem tanto rabisco, que era um uruguaio que apareceu em São Paulo, através do Armando, através do Zé Nazário, através do Lauro Leles, todos esses caras que passaram pela minha formação, porque o Lauro não foi meu professor, mas o Lauro tinha o Conservatório do Morumbi, tem até hoje, que era um lugar muito sério, com muitos métodos, muitos livros, muita informação. Não tinha dinheiro para ser aluno lá, mas o Armando, que era meu professor, era professor lá, e lá eles montaram um grupo de caixa. Então eu fiz parte desse grupo de caixa, então eu vivia lá, chegava antes, o Lauro sempre gente boa, falava, não, pô, olha esse método, olha aquele método. O Flávio Pimenta, que foi meu professor, eu já estava estudando, ele abriu uma escola chamada Drum, algumas vezes eu fui lá, eu fui visitar e ele me deu um método do Newport, enfim, era muito difícil. Hoje é muito fácil, né? Você tem toda a informação disponível na internet, PDF, tem loja, né? Em São Paulo tem a Freenode, que é uma baita loja em termos do Brasil inteiro, vende qualquer método, qualquer livro. As pessoas viajam, as escolas tem muita informação, é muito mais fácil. Mas eu vejo que nos anos 80 a militância do estudo era muito maior, me parece. Existia um compromisso muito sério, assim. Você tinha que agarrar aquela oportunidade. O seu professor você levava muito a sério, você acreditava naquilo, levava muito a sério. Coincidiu na minha formação o surgimento das videoaulas, então foi naquela época, começou. As videoaulas a gente assistia 1.468.000 vezes, rebobinava com a canetinha, voltava, assistia, voltava, emprestava, copiava, assistia. Hoje tem muito mais possibilidades com o YouTube e tudo que tem por aí, mas eu vejo que às vezes a molecada assiste 10 segundos e fala, já foi, próximo, 1 minuto, próximo, 30 segundos, tá, troca de professor toda hora, tem muito aluno, às vezes o cara vem e fala, estudei com o cara, você quanto tempo? 2 meses. Estudei com o outro, quanto tempo? 1 mês. Ou tem 400 métodos, fala, olha, eu tenho esse método, leva aquela pilha de método no primeiro dia de aula, ou no primeiro, no segundo dia de aula, e você fala, tá, esse método você estudou o quê? Nada. E esse outro, a primeira página, e esse outro eu fiz a lição 31 e a 54. Quer dizer, você não estudou a 1, a 2, a 3, a 10, a 10. Ah, não, já fui direto. Todo mundo quer o segredo. Então eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Acho que tudo uma hora se equilibra, assim, mas acho que a gente tem que achar um equilíbrio daquela militância, daquela coisa do estudar, estar junto, com esse monte de informação que a gente tem disponível hoje. Aí vem aquele momento que você fala, bom, agora eu sou profissional, né? Em que ano isso aconteceu? Em que ano você falou, bom, agora eu já estou tocando, sou profissional, vou viver disso? Cara, quando eu comecei a tocar em bar, eu me sentia profissional. Já, se me pagava, eu já era marrento, né? Era uma luta pra mim, eu não tinha carro quando eu comecei, cara. Eu tinha que pegar o ônibus, eu punha um tom dentro do surdo no bumbo, tinha uma bateria pequena, tinha uma onda meio de rock and roll, mas tinha uma bateria com bumbo 18 para poder ser fácil de carregar. Eu punha na frente do ônibus, saía correndo, entrava por trás, passava pelo cobrador, sempre com medo, então eu me achava profissional. Mas de fato, se eu tiver que pontuar uma data, é 1990, quando eu entrei no Vitória Pub, que era uma super casa aqui em São Paulo, super. Eu entrei para tocar como guitarrista, depois aquilo mexeu e a banda que eu tinha, que era o Classic Cover Band, entrou como banda oficial da casa, e lá a gente tinha 2 datas semanais, que era segunda e quinta, às vezes variava. Dali nós também fomos para o Cotton Club, acho que o dono era sócio. Ali também a gente tocava no Hilton Hotel, no Reggae Night, eventualmente, alguns shows. Então virou uma coisa assim, todos os dias eu tocava com Classic Cover Band, que depois virou Classic Band. Então aquilo passou a ser uma remuneração mensal, né? Então uma coisa que eu consegui comprar metade da minha casa, tocando ali com a banda, porque eu guardava toda a grana que eu ganhava lá, e a gente entrava meia-noite. Então dava, no começo não, passava o som, tinha tudo, depois virou uma coisa tão natural que dava para chegar 20 para meia-noite. Eu já tinha uma bateria guardada às vezes lá na cozinha, eu deixava no carro, já tinha carro, a vida já estava estabilizada. Então ali eu realmente virei profissional, me senti 100% seguro de que dali para frente eu não faria nenhuma outra coisa. E estando lá, tocando com essa banda, começaram a pintar outros trabalhos, outros convites, então a agenda ficou bem lotada. E uma certa noite o Rich Blackmore,
do Deep Purple foi lá no Vitória e 2 dias, no segundo dia ele passou pelo palco que a gente tocava, olhou pro vocalista e falou: que grande banda que você tem, ou que muito boa a sua banda. Então ali é onde a coisa pegou. Se você precisa de uma data, eu te digo, 1990. Por várias vezes eu vi que você citou o termo sideman em entrevistas, seja ao vivo, seja em revistas. A minha pergunta é, você se considera um sideman, talvez pelos caminhos que a música te levou, ou você buscou isso, ou você não se considera um sideman? Olha, eu enquanto baterista profissional que sou, enfim, enquanto sabendo da minha responsabilidade, da minha dedicação à bateria, óbvio que se alguém me chamar para um trabalho, esse trabalho for bom, eu vou fazer. Eu sei ser um sideman. Agora, como eu comecei tocando como sideman. Eu comecei tocando nas bandas de cover, que você tinha ainda mais na época que eu comecei, a gente tinha uma obrigação muito grande, assim, tirava as coisas iguais, depois fazia rearranjo, mas era uma coisa muito séria, né? Não era uma coisa, e não era uma coisa que nem hoje, não vou entrar no mérito, mas tem muita banda cover que é uma cover de uma única banda, você imita um único artista. Aqui a gente tinha uma abrangência muito grande ali, né? Então você esbarrava em várias situações do universo do rock, um pouco do funk, enfim. Mas a partir do momento que eu lancei uma videoaula, e essa videoaula técnica, exclamação, conceitos e aplicações, bombou ali em 96, 97, e ao mesmo tempo foi lançado o disco do V8, No Conventions, na mesma tocada, acabou que direcionou minha carreira muito, todos esses anos, para workshops, clínicas, etc. E a música instrumental. Todo mundo me chama para esse tipo de trabalho. Mas e aí obviamente eu não posso me classificar como um sideman, como o Claudio Infante, Carlos Bala, como esse tipo de artista, baterista que criou uma capacidade gigantesca. O Renato Massa, o Renato Massa é impressionante, porque ele é meio que da minha idade, assim, e ele consegue tocar com um cara de 80 anos e respirar aquela respiração, aquele play, aquele groove, sabe? O Claudinho Infante é um cara que tem uma onda de rock, mas ele, tocando com o Emílio Santiago, sei lá, ele entra na... Tem essa coisa, né? O Bala é impressionante, ele é uma elegância a serviço do artista. Obviamente, como eu fiquei no instrumental, então o mundo as pessoas põem as coisas em caixinha, né? Então elas falam, esse cara é dessa caixinha, aquele cara é daquela caixinha, e é assim mesmo, uma coisa terrível, porque às vezes tem grandes bateristas, músicos em geral, sidemen, que não conseguem aí ter uma carreira com um trabalho solo. Acaba que ninguém chama para os festivais de música instrumental, é difícil, caixinhas. Então eu não vou dizer para você, seria um pouco petulante da minha parte em respeito a esses artistas dizer que eu sou um sideman. Eu atuo eventualmente como sideman. Então eu toquei com vários artistas, série B, série C, toquei com caras legais como Norton Nascimento durante acho que 1 ano e meio, 2 anos, que era o pessoal do Placa Luminosa na banda. Recentemente fiquei 1 ano e meio aí tocando com o Landau, que é um cara que tem uma agenda muito boa e faz uma onda de rock, recriação, eventualmente o Luiz Carmine na banda, e quando me chamam e é legal, eu faço. Tem um outro lado nisso do quando me chamam. Quando me chamam porque às vezes os artistas ficaram com as suas agendas muito comprometidas, né? Então, em geral, às vezes pintam coisas que o cara tem 2 datas, 3 datas e tem que ensaiar um monte, e eu não posso me comprometer, porque eu sei que o meu lado, enquanto artista da música instrumental, e o meu compromisso enquanto clinician, né, o cara que faz workshop direto, eu tenho uma agenda grande e ganho normalmente mais do que se eu for tocar com os cachês que me oferecem. Então acabou que rolou por aí, né? O caminho foi meio... uma coisa levou a outra e a carreira foi essa aí. É claro que hoje você tem uma identidade musical formada, o seu estilo próprio, e ao mesmo tempo você faz trabalho com diversas pessoas. E como é você se controlar ali nessa questão da identidade quando você está trabalhando com alguém? Como você faz isso? Olha, eu acredito que
um músico, seja ele de qual instrumento for, ele tem que buscar ter um estilo, uma linguagem própria. Porque se você toca igual uma bateria eletrônica, não vai fazer muita diferença. Os grandes do jazz, se você estuda, você percebe que existe uma diferença brutal entre o Tony Williams e o Louis Bellson. Existe uma diferença enorme entre o Art Blakey e o Max Roach. Todos são grandes, todos são gigantes, né? Buddy Rich e Gene Krupa já eram completamente diferentes, se bem que muito próximos dentro da linguagem da época, do momento, enfim, com as big bands. Mas Buddy Rich é furioso, né? Se eu for simplista na explicação, ele é bastante furioso, ele é um cara visceral, aquilo amba, que você fica... Gene Krupa era alegre, né? Mesmo se ele não desse risada, quando ele faz... É uma coisa meio de sapateado, embora o sapateador fosse o Buddy Rich. O Gene Krupa tem essa coisa meio alegre, essa coisa de trabalhar bem com a melodia do vocalista, né? Enfim, a gente tem que buscar. Então eu acredito que quando você ouve grandes sidemen, como o John Robson, por exemplo, o J.R., que gravou Thriller e sucessos de Barbra Streisand, da Eric Clapton, a Seal, enfim, ele toca absolutamente dentro do que se espera numa produção de um hit. Só que quando você ouve, tem uma coisa na forma de tocar a caixa, eventualmente uma pequena variação de chimbal, os pratos são sempre grandes, a bateria é sempre grande, o som é grande. Tem coisas que assinam, né? Então eu busquei, na minha carreira, eu venho buscando todos esses anos, ter o meu som. O meu som me levou a ter discos solos, né? Black and White, meu primeiro disco solo, vendeu independente 5.000 cópias de mão em mão. E se você ouve ali, tem um som que é o meu som, minha forma, meu play. Quando você vai tocar com outra pessoa, é óbvio, existem as obrigações daquele som, então você vai tocar para aquele som. Mas não adianta substituir o que estava anteriormente e tentar ser um clone daquele, não vai dar certo. Você segue as convenções, você segue as divisões, você segue a música, você respeita a música, mas você tem que de alguma forma ser você. Simon Phillips, quando tocou com The Who, não foi o Keith Moon, foi o Simon Phillips. E assim é que funciona, não é? E quando ele tocou com o Toto, no lugar do Porcaro, ele foi Simon Phillips. E você ouve as canções, são as canções do Toto. Eu quando vou tocar com pessoas, eu tento ligar uma chavinha, tento achar um caminho que eu seja Maurício Leite, mas que as pessoas gostem de mim. Eu busco isso na minha carreira faz anos. Um elogio de um baterista é legal pelo coleguismo, mas eu prefiro ter o elogio de um baixista, de um guitarrista. Posso usar para você como exemplo? Eu estive na China 4 vezes tocando no Music Shine. No primeiro ano fui com o Pixinga, Edu Ardanui e Marcinho Eras. Com o Pixinga eu tenho uma relação muito boa tocando, né? Eu olho para ele, eu me sinto muito à vontade para tocar e é uma alegria, uma coisa nunca tenso, é sempre muito feliz a forma de tocar. E o som rolou easy, parecia que a gente ensaiava, que era uma banda, as pessoas falavam isso. No ano seguinte eu fui com o Sandro Hayek. O Sandro Hayek é um gênio. Então quando eu fui com o Sandro Hayek, eu naturalmente tirei um pouco a mão. O Sandro até falava, improvisa mais, solta mais, mas eu tirei um pouco a mão, porque se eu não tiro a mão, primeiro que eu não vou conseguir ter um nível de conversa com ele, pela forma que ele toca, pela fusão, eu brinco com ele que ele tem uma fusão ali entre o Tony Williams e o Hermeto Pascoal, assim, tem uma coisa... eu tenho que tirar a mão para que os outros consigam tocar, os guitarristas. Quando eu fui pela terceira vez, eu fui com o Edu Ardanui e a Ana Karina, só de trio. E a gente conseguiu dar uma ensaiada. Então o som já ficou, eu pude ser eu, pude tocar, pude ouvir a onda do Edu, a onda da Ana, e o som fluiu legal. No último ano que eu fui com o Marcinho Eras e a Ana. Tocar com o Marcinho já é mais difícil, o cara toca com 3 guitarras, tem toda uma onda, é difícil. Né? É pop e ele sabe ser um artista pop, mas é difícil porque aí você quer botar e não está ensaiado e você fala, pô, e por onde eu vou? Então eu usei uma bateria menor, usei
2 pratos maiores, um Rádio Crash e um pequeno pratinho de efeito aqui, nem um chimbal remoto, nada disso, para tentar ser simples. Então a gente vai tentando. Às vezes você passa um pouco da conta com um artista ou outro, mas eu acho que a gente acaba passando um pouco da conta, às vezes pela falta de ensaio, às vezes pela falta de direcionamento. Um trabalho ele tem que ser bem discutido, tem que ter um produtor, tem que ter uma direção musical, né? Mas eu acho que fundamentalmente, eu falei, mas eu te diria que o mais importante é o baterista, o músico buscar o seu estilo próprio, e se tiver o estilo próprio e conseguir lidar bem com artistas, enfim, é um grande caminho. Ainda falando sobre identidade musical, você desenvolveu uma técnica bem interessante por pedal duplo, né? O double bass. Isso veio naturalmente ou você buscou isso por necessidade de algum trabalho? Vou resumir para você e dizer que a minha técnica de pedal duplo, que todo mundo fala e tal, muito me lisonjeia, ela surge de uma onda. Eu não sou baterista de heavy metal, eu não sou baterista de metal. Eu não tenho isso na minha cabeça, eu admiro algumas bandas desse estilo, tenho alguns CDs e ganhei alguns tantos e tal, não é muito som, não é minha onda. Eu gravei alguns de guitarristas, bons discos, inclusive aí da região, gravei o disco do Marcelo Souza, que é uma pauleira, uma pedrada, tem bumbo pra tudo quanto é pancadaria mesmo, é muito legal, você ouve, é muito legal, mas não é exatamente o meu som. Então o pedal duplo, para mim, ele surgiu, ele entrou na minha forma de tocar com um raciocínio de jazz rock, porque a gente falou nas outras perguntas, e uma vai ligando com a outra, eu resumiria que, como você se coloca? Eu me coloco como músico, como baterista, e eu ouço todo tipo de som, estudo tudo, mas se tiver que rotular, eu sou um baterista de jazz rock, eu nem me coloco como baterista de fusion, eu prefiro a palavra jazz rock. Eu prefiro pensar em Billy Coban, eu prefiro pensar no Simon Phillips, eu prefiro me colocar tendo esses caras como norte. E eu achei a forma de tocar com pedal duplo, de pedalar, nesse sentido. De ocupar espaços, mantendo o play, não tem isso assim, eventualmente, claro, a música pede eventualmente, mas eu procuro não colocar o bumbo de repente na frente, aquele monte de bumbo que não sobra nada para o baixo. Não sobra nada, e aí? Eu gosto de tocar com baixo conversando, eu gosto de tocar com baixistas que toquem junto, que tenham estilo, que tenham uma forma, que proponham, que avancem, entendeu? Que tenham uma emoção ao tocar. Por isso que faz 5 anos, eu tenho a sorte de poder tocar com o Pixinga. E é demais, porque é sempre isso, né? O Pixinga sempre está propondo, sempre está te cutucando, sempre está abrindo um solo na hora que você menos espera, sempre vem e fala, agora double bass, Isso tem muito a ver com o que começou lá atrás, tocando com o Jotinha na época do V8, de tentar achar espaços. E aí eu fui estudando, cada vez eu estudo mais isso. Hoje eu diria para você que um objetivo meu, e é o meu próximo trabalho aí que eu vou lançar, mas é um objetivo, eu estou estudando bastante, é achar um caminho de ter essa coisa do double bass dentro da música brasileira. E eu te diria também, complementando outras perguntas e indo no mesmo sentido, né? Quando eu toco com o Time Out, o baixista é o Pixinga. Então a gente tem uma postura, porque o Time Out surgiu com o Felipe Andreoli, o primeiro trabalho. Então é uma coisa mais pesada, é uma coisa mais cheia, joga um pouco para a galera que realmente é do instrumental, para esse tipo de coisa. Então mudou muito com a entrada do Pixinga, mas existe essa forma de tocar. Coincidentemente, às vezes tem o show do Celso Pixinga Quartet. Se você entrar no YouTube agora, é cheio de música lá, Celso Pixinga Quartet, e recentemente ele colocou do nosso último show antes da quarentena. É o mesmo baixista, e é o Melo às vezes de guitarra, quer dizer, basicamente a mesma banda com um tecladista, mas aí muda, aí eu mudo. Eu tiro o kick do bumbo, eu mudo o batedor, eu enxugo várias coisas, eu vou enxugando, mesmo quando ele propõe e fala, vamos fazer aquela música do Time Out no meu show, a gente faz, mas a gente toca diferente, é outro momento. Complementando a pergunta anterior, o double bass entra, ele continua entrando, que está na essência da composição, mas entra diferente. Ele entra com outra dinâmica, ele entra em outros espaços.
não jogando a bateria para frente, mas conversando com o baixo, conversando com a música.